Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos àquela que é a vossa última lição aqui no método do Político de Topo ou no programa Político de Topo, que tem a ver aqui com a oficina 10, que é a oficina do Parlamento, que é uma oficina que tem sobretudo a ver com serviço público e com conhecimento da política, dos seus bastidores, das suas regras e leis. Tínhamos 29 dias, aqui em termos de calendário astrológico é aquilo que existe aqui, digamos, dentro da oficina ou dentro do período astrológico de Capricórnio. Já sabemos que estas oficinas têm todas que ver com determinadas energias. Neste caso, a oficina do Parlamento tem a ver com a energia de Capricórnio, que é uma energia saturnina, e que está intimamente relacionada à atividade política, ao serviço público, às oficinas superiores e coletivas que têm que ver com a organização social e, neste caso, com a organização política. Chegamos aqui então também inspirados sobretudo em duas obras, que são a obra O Príncipe de Maquiavel e as 48 Leis do Poder de Robert Greene. É esta que é a 29ª lição, que tem a ver com o planejamento que deve ser feito até ao fim, tem a ver com resiliência e determinação, naquilo que é o planejamento de qualquer ação política e social. E este planejar até ao fim tem muito a ver também com o ser assertivo, com o trabalhar até final, com o ser ao mesmo tempo resiliente e não abandonar aquilo que é um trabalho que está a meio. E portanto ter aqui esta ideia de planear até ao fim é ter a certeza que o desfecho é tudo, não é? E que isto traz a verdadeira justiça. Planejar até ao fim, considerando todas as consequências e obstáculos e contratempos, é algo que também é importante, ou seja, não deixar de, a cada situação, ver quais são os vícios e dependências que surgem e a forma de trabalhar com eles, com os obstáculos e com os contratempos, não deixar que os outros fiquem com os seus próprios louros, com os louros, com aquilo que é o seu trabalho e a sua entrega, e depois aqui guie gentilmente a sorte, pensando sempre com antecedência, ou seja, a sorte fabrica-se, a sorte não é resultado do acaso, a sorte é resultado de planejamento de trabalho e constante, digamos assim, entrega àquilo que são os seus objetivos e, portanto, deve pensar tudo com a devida antecedência, deve planear não só com cuidado, mas com assertividade e deve, como diz aqui, planear até ao fim, ou seja, deve ter em conta todos os prós e contras de cada situação que você planeia, de cada objetivo que você fecha, porque isso é absolutamente essencial para depois conseguir a vitória, conseguir atingir o sucesso nos seus objetivos e naquilo que planeia quando está num contexto político e de competição política e realidade política. Dito isto, passamos então aqui ao planejamento em ciência política. Como é que em ciência política nós temos estado sempre aqui a fazer uma relação direta entre a ciência política, as relações internacionais e esta filosofia ou sociologia da política, que são as 48 Leis do Poder de Robert Greene, e baseado também no Príncipe de Maquiavel, que no fundo tem a ver com as regras não escritas da política, que eu quis aqui trazer e elucidar, e que tem a ver no fundo com o meu curso da 10ª oficina, da oficina do Parlamento, que tem 50 leis, já agora tem mais duas do que as 48 leis do poder, porque trabalha todos estes aspectos, não só das 48 leis do poder de Robert Greene, mas também as leis do poder de Maquiavel. Portanto, os líderes eficazes antecipam cenários futuros. Este é um aspecto absolutamente essencial e em ciência política isto é muito sublinhado. Temos o caso de Bismarck, que moldou a Europa prevendo alianças e conflitos. É preciso perceber que antes da Segunda Guerra Mundial, o contexto que nos leva à Paz de Versalhes teve muito que ver com o século XIX de conflitos entre a Alemanha, a França, a Rússia, o Reino Unido e a Turquia a nível dos grandes atores, mas também o Império Austro-Húngaro, que era um importante ator nesse contexto, até à queda, digamos, do país dos Sudetas, que veio depois enfraquecer completamente o centro da Europa, mas tudo isto fez com que durante muitos anos tivesse existido aqui um planejamento daquilo que era a Europa. Bismarck foi então o líder da Alemanha até à Primeira Guerra Mundial, na qual perdeu. Então, planejar garante poder contínuo e evita surpresas políticas. Igualmente, planejamento nas relações internacionais, aqui já não de um ponto de vista da política interna, mas sim da sua visão em termos de projeção de ideias políticas no contexto internacional e da relação entre Estados e a forma como esse xadrez, esse jogo de xadrez internacional, que são as relações internacionais, que no fundo é moldado na política, mas onde há uma muito maior competitividade e onde a doutrina, diria eu, realista é muito mais evidente, ou seja, os princípios realistas são mais evidentes nas relações internacionais, como os princípios liberais são mais evidentes na ciência política. Agora, independentemente disso,
Também existe um planejamento nas relações internacionais, tem a ver com as grandes estratégias, como por exemplo o Plano Marshall, não é? O Plano Marshall serviu no pós-Segunda Guerra Mundial para que os Estados Unidos expandissem a sua força económica sobre a Europa, mantendo a Europa aliada e subserviente, mas ao mesmo tempo criando um espaço para a venda dos seus próprios produtos a uma Europa que foi totalmente destruída após a Segunda Guerra Mundial. E isto demonstra a importância de prever as consequências geopolíticas de determinadas ações. Às vezes, dar alguma coisa tem a ver com a antecipação que molda o equilíbrio global de poder que é feito depois numa segunda fase. Portanto, estas grandes estratégias, a antecipação global, tem muito a ver na forma como se faz o planejamento nas relações internacionais e tem a ver com esta 29ª Lei do Poder. Ética e planejamento. Como é que nós ligamos a existência do planejamento, quer na ciência política, quer nas relações internacionais, com a ideia de que existem princípios éticos fundamentais que devem ser observados? Ou seja, quando nós estamos em matéria de ciência política e relações internacionais, efetivamente, muitas vezes o mais importante é o domínio do mais forte, é a força, é a capacidade de exercer pressão sobre os outros e ganhar situações de vantagem. Mas também temos que ver que os acordos e a capacidade de negociação para chegar a acordo, que tem muito mais que ver com o liberalismo e com a cooperação, são igualmente importantes. Então tem que se estabelecer aqui uma ética nesse planejamento e equilíbrio entre situações de acordo e situações de domínio. Portanto, planejar evita decisões impulsivas e permite agir com responsabilidade. Ou seja, muitas vezes aquilo que traz a ética e o planejamento aqui às relações, quer de ciência política, quer de relações internacionais, é moderar as decisões impulsivas que vêm do realismo com o agir com responsabilidade que vem do liberalismo. Ou seja, as negociações éticas baseiam-se em previsibilidade e controle. Então temos a dimensão do controle, que é realista, e a dimensão da previsibilidade, que é essencialmente liberal, negocial e que tem a ver essencialmente com a capacidade de estabelecer relações económicas. Como é que isso se relaciona com as 48 leis do poder de Robert Greene, mais uma vez? Então a lei 3 está aqui muito relacionada com esta lei 29, com esta lei do planejamento. Quando se ocultam intenções, no fundo está-se a fazer uma forma de planejamento, não se está a pôr tudo na mesa, não se está a revelar tudo aquilo que queremos fazer ou que vamos fazer. Depois a lei 4, que é diga menos do que é necessário, não é? Ou seja, quando ocultamos não só as nossas intenções, mas vamos mais longe e de um ponto de vista da comunicação também dizemos menos do que é necessário, estamos de alguma forma a escudar aqui uma intenção que não é muitas vezes referida. Depois, a lei 35, domina a arte do tempo, e a arte do tempo é ser assertivo, é saber exatamente o momento em que revelar o plano e em que chegar àquilo e fechar o negócio, e isto também é um aspecto importante, e claro, naturalmente, a própria Lei 29, que é planejar até ao fim, ou seja, ver os prós e os contras todos, ajuda-nos a ter totalmente balizada e, ao mesmo tempo, bem oleada aquilo que é a nossa máquina estratégica. Portanto, planear estrategicamente é essencial para conseguir manter o controle sobre aquilo que são os impulsos, os nossos vícios e dependências e os vícios e dependências do outro, de forma a chegar a resultados que sejam satisfatórios. Maquiavel traz-nos aqui também uma visão diferente do planejamento. Obviamente estamos a falar de uma obra totalmente diferente. As 48 Leis do Poder é uma obra recente. Robert Greene escreve-nos agora, odiernamente, no século XXI. Maquiavel foi talvez o primeiro grande livro sobre ciência política e relações internacionais, através do seu príncipe, as tais leis não escritas da política. E temos que ver que era uma era onde a ética e a política estavam muito ligadas por força da religião, da Igreja Católica, que dominava, digamos, toda a Europa. Diz o capítulo 8 que os príncipes, o capítulo 8 do Príncipe de Maquiavel, que os príncipes bem-sucedidos antecipam riscos. Ou seja, a capacidade de planejar até ao fim, de precaver dissabores ou erros ou situações que podem correr menos bem, é absolutamente essencial para que o príncipe seja bem sucedido. Portanto, príncipes bem-sucedidos antecipam riscos. Está no capítulo 8. Capítulo 21. Antecipar desejos populares é chave. Ou seja, não só perceber-se a si próprio, enquanto príncipe, mas perceber o povo para o qual governa, perceber como é que o povo funciona. Ou seja, quais são os desejos populares e como é que eles podem ser manipulados. Isto é absolutamente chave, diz-nos o capítulo 21 do Príncipe de Maquiavel. Já o capítulo 23 fala-nos muito como é que podemos evitar situações de erros e perigo, exigindo preparo e cuidado no planejamento antes, digamos assim, de cair em situações que possam ser potencialmente negativas para quem planeia. Dito isto, chegamos então ao exercício prático final, o último exercício prático que vos trago, aqui na 29ª aula, também a última e derradeira aula aqui do método do político de topo,
ou do programa político de topo. O exercício prático de hoje trata de planejamento estratégico e diz-nos então aqui este exercício para escolher um objetivo. Comece por ter um objetivo muito claro, quer que se centre nisso, analise quais as consequências e obstáculos a esse mesmo objetivo claro que você estabeleceu e depois crie planos de contingência, ou seja, veja aqui situações em que, caso falhe, que planos alternativos é que pode ter para não parar e continuar a progredir em relação àquilo que é o seu objetivo final para conseguir atingi-lo. Defina limites e saiba quando parar, ou seja, saiba quando é que determinadas alternativas para atingir o objetivo têm que cessar, tendo outras alternativas para continuar a avançar. Haja e reflita sobre o resultado, ou seja, no final de fazer este exercício e de conjugar todas estas diferentes formas de ver e analisar as consequências e obstáculos, criar planos de contingência, definir limites e saber quando parar, deve saber refletir sobre os resultados e agir com base nisto. Isto ajudá-lo a perceber como é que se atingem objetivos. E você perceberá que nunca é um plano direto, ou seja, qualquer objetivo é sempre um conjunto de avanços e recuos e o sucesso vem no fim e vem após uma situação acidentada. Nunca chega ao final de uma forma clara e plana, vai sempre ser acidentada até chegar ao seu objetivo. E com isto chegamos também ao fim, ao nosso objetivo final, e chegamos aqui também ao fim, digamos, das nossas 29 lições que trouxemos aqui, das 48 leis do poder e destas aulas que eu queria trazer aqui no âmbito da oficina 10. Amanhã já passamos para uma nova oficina, para a oficina de Aquário, mais concretamente para o Grêmio. Deixamos então o Parlamento para ir em direção ao Grêmio. Acho que é importante, relativamente a este último exercício que fizeram, registar por escrito, refletir diariamente, incorporar a tal rotina dos 90 dias, 15 dias de ação estratégica e levar os planejamentos até ao fim, 15 dias de descanso, 15 dias de ação estratégica, 15 dias de descanso, 15 dias de ação estratégica, ou seja, vezes 2, os tais 90 dias, e no fundo planejar até ao fim é uma prática estratégica, ética e eficaz que nos vem desta oficina e que você pode aplicar a todas as dimensões da sua vida. Portanto, é este aspecto que quero que vocês levem daqui, neste final, na última aula, final também de reflexões aqui que tivemos e gostei de estar convosco nesta universidade, aliás, sim, no fundo é uma universidade, é um conjunto de aulas aqui do Parlamento, que tem a ver com serviço público e com entrega ao outro, mas de um ponto de vista da política e de como é que funcionam, digamos, estas oficinas superiores de relação. Espero que tenham, sobretudo, apreendido a filosofia, a lógica e a sociologia por trás disto tudo e que isto também sirva para melhorar-vos enquanto políticos, porque todos nós, de alguma forma, na nossa vida somos políticos, enquanto atores da vida cotidiana e enquanto atores também na vida pública. Espero que tenham gostado. Voltamos-nos a ver amanhã, já com o Grêmio. Até lá, despeço-me com cordialidade.